da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão aqui em nossa casa e a vocês, já quase 1000 pessoas assistindo a transmissão ao vivo nesse instante. Transmissão esta que se dedica a conhecermos de uma forma um pouco mais detalhada os eventos que transformam não apenas o nosso corpo, mas graças aos quais nós programamos as nossas diversas existências. As criaturas que não conhecem esse mecanismo, elas hoje estão sofrendo os efeitos. E por uma explicação um pouco mais profunda ou lógica, preferem resolver este problema culpando o Criador por ter feito algo que não foi o melhor. Mas quando nós nos deparamos com a compreensão do mecanismo, quando nossa vida descobre quais são os caminhos que nos levarão a um panorama muito mais agradável, nós programamos uma viagem que vai ser extremamente proveitosa e poderá causar ao nosso espírito emoções que até então não achávamos capazes de guardar ou de sentir. Quando você conhece um pouco dos lugares belos que sonha visitar, ao invés de simplesmente sair como um turista estabanado, entrando em qualquer avião, indo para qualquer parte, correndo o risco de chegar em uma situação bastante ruim, num país hostil, num país ainda subdesenvolvido, você, ao contrário, elege para que lugares você gostaria de ir, aproveitando melhor recursos e tempo, de maneira que, naquilo que você tenha condições, você possa visitar um lugar diferente e encantar-se, aprender coisas boas, sentir emoções que até então você não sentia. É exatamente isto que acontece com a alma. Quando nós compreendemos os motivos que nos mantêm na terra e os desafios que nós precisaremos enfrentar para que, nesta vida, você chegue à agência de turismo celeste e programe a sua próxima viagem, a sua próxima estadia no mundo em um ambiente diferente daquele onde você está hoje. Porque este de hoje, se ele te faz bem, você já fez alguma coisa de bom para você mesmo. Mas se você não está feliz aonde está ou como está, é porque você foi aquele turista estabanado, que resolveu fazer tudo o que tinha vontade, resolveu se dar o prazer de viajar à toa e acabou em um ambiente que não foi o mais agradável. É essa a finalidade dos nossos encontros na segunda-feira. É claro que muitos, como nós dissemos semana passada, se não estivessem com algum problema, não viriam aqui. Nós sempre encontramos uma coisa melhor, entre aspas, para fazer do que rezar. Porque nós temos aquela noção antiga de que rezar é só para o desespero ou para quem já não tem mais muita emoção na vida. Então vai rezar. Ficou velho, ficou velha, está viúvo, está esquecido. Vai para a igreja. Mas este modo de enfrentar as realidades evolutivas realmente não é o mais sábio. Por quê? Porque você não vai encontrar fora dos ambientes elevados que falam do Pai, do Criador, aquilo que você encontra. Não nas religiões propriamente ditas, mas na sua ligação com a sua origem. A palavra religião, vocês sabem melhor do que eu,
vem do latim religare, religação. Religação porque nós fomos criados por uma origem e colocados no mundo, de uma certa forma, cortamos este contato. E aquele sentimento, aquela ligação com a origem, foi o que se chamou religião. Vamos novamente voltar à nossa fonte. Só que as pessoas fizeram disto uma forma de imposição, de exploração, de intimidação, nas diversas etapas evolutivas próprias da sua época. Como você, quando ensina seu filho, e ele ainda não tem condições de entender os fenômenos que estarão envolvendo o seu corpo, você, para evitar que ele se meta em circunstâncias tenebrosas para ele mesmo, às vezes você inventa uma historinha, né? Não pode mexer com fogo, porque senão veio o bicho-papão à noite. Não pode fazer tal coisa, porque minha mãe, eu já contei aqui, que falava que aquele gelo da geladeira era gelo de barata, aquele gelinho que fica pendurado no congelador. Gelo de barata, que eu gostava de raspar aquele gelo e comer. Só que eu tinha problema de garganta, eu ficava com dor de garganta só de passar perto da geladeira. Mas como ela sabia que criança, quando a mãe não está perto, adora fazer o que não deve, então ela falava, não pega aquele gelo que é gelo de barata. Eu nunca pensei que era gelo de barata. Nossa, mas barata, coisa feia, suja, não vou pegar esse gelo. Até que depois que eu fiquei maior, né? Mas que tem barata dentro do congelador? Não encontrei nenhuma. Era apenas a maneira de dizer a você, olha, não faça isso, que isso é ruim para você. Mas quando você entende depois, você já não faz, não por causa da barata. Você já não faz porque sabe que agora a sua inteligência conectou que o gelado inflama a garganta, ou pelo menos produzia em mim essa reação, e isso significava febre, dor de garganta, injeção, e eu odiava injeção. Então você aí não precisa da mãe, não precisa nem da barata, você se basta a você mesmo, porque compreende. Então quando você entende que as religiões, elas eram uma forma de acusar o capeta como o cara que está na esquina esperando você, era uma dessas formas, era o gelo de barata, que eles tinham para controlar as pessoas que não tinham a capacidade racional desenvolvida. Mas, do mesmo modo que a criança se torna jovem, o jovem se torna adulto, a humanidade que era infantil também passou pela fase juvenil e depois atingiu a fase adulta, pelo menos no raciocínio. E quando você já está na faixa mais madura, você não precisa ficar acreditando no bicho-papão, na mula sem cabeça. Ainda que haja pessoas que gostam desse tipo de explicação. Mas isto não liberta. Isto não gera na pessoa uma atitude positiva. Ela sempre vai deixar de fazer porque tem alguém que vai bater nela. Porque tem alguém que vai levá-la para o buracão. Porque ela vai ficar lá com coisa ruim. Ela nunca faz por amor. Nunca faz porque ela entendeu. Porque aquilo não é bom para ela. E é exatamente isto que a doutrina espírita, quando liga o indivíduo à sua origem, propicia àqueles que procuram o entendimento dessas leis. É não ficar à mercê de especulações inverossímeis, ameaças, mesmo quando vindas da boca de pessoas que a gente respeita, de pessoas que amamos, de nossos ancestrais, nossos antepassados, ou pessoas que a gente admira, porque parecem ser pessoas virtuosas. Mesmo assim, você é capaz de ouvir, e ao invés de ficar com a consciência pesada e dizer assim, nossa, mas a vovozinha falou que esse negócio é um crime, é um pecado, como é que eu vou fazer essa vovozinha ficar traumatizada se ela souber que isso eu faço? Você vai dizer para você mesmo,
Eu amo a minha vovozinha, eu a respeito, mas ela foi criada numa época em que para ela essa verdade era suficiente. Ela então não consegue ver o mundo de outro jeito. Ela não tem uma capacidade de aprender, porque isto será mudar demais o modo dela encarar as coisas do mundo. Quem já mudou de casa aqui, levanta a mão. Alguma vez na vida? Pô, mas vocês andam, hein? Tá louco. Agora, de vocês que já mudaram de casa, quem de vocês, na casa nova, acordou um dia de manhã e foi entrar no banheiro na porta do armário? Levanta a mão. Ou seja, você estava na casa nova, mas ainda estava pensando na casa velha, estava acostumada com os quartos da casa velha, com os corredores da casa velha. Só 2 pessoas? Só isso? Vamos levantar a mão e ser honesto. Quem já passou por isso? Além, 1, 2, 3, está aparecendo. Isso. Você está acostumado psicologicamente a um outro ambiente. Você ainda não teve tempo, por não estar muito vivendo naquele novo lugar, de reprogramar a disposição dos cômodos. Então, você às vezes está distraído e sem querer, não é necessariamente que você vai entrar no banheiro pela porta do armário, mas você vai por aqui achando que você está na outra casa e não é por aqui, não é, peraí, que eu estou errando. Você fica meio perdido, até você voltar e depois de um tempo você se acostuma, você desprograma a casa velha e passa a viver nessa nova constituição, mas você precisa se adaptar. Agora, se uma coisa é fácil de fazer, é você se adaptar ao ambiente físico com o passar dos dias, é mais complicado você mudar o ambiente mental. A mente, ela vai sendo construída pelo Espírito, usando no começo ensinamentos daqueles que a gente depende, que a gente admira, que a gente vive, que a gente está aberto para receber. Que são as primeiras pessoas com quem a gente tem contato. E aquilo você escuta, quando a gente é criança, a gente escuta aquilo como se aquilo fosse um cânone, como se fosse um mantra. Tem que ser assim, tem que ser assado. Tanto que quando um irmão vê o outro fazendo uma coisa que o pai falou para não fazer, ele corre e conta para o pai: o fulano estava fazendo essa coisa. Parece que ele está cometendo um crime de lesa majestade. Por quê? Porque o filho, a criança, toma aquilo como uma coisa absoluta, uma coisa que não se pode nunca romper. Aí vai passando o tempo, naturalmente, algumas das coisas que a gente aprende, nós vamos, por termos uma idade menor, mais nova, não é? Nós vamos adaptando aos nossos hábitos. Mas existem outras coisas que ficam lá, martelando na sua cabeça. Que você ouviu, que outro falou, que você aprendeu com aquilo. Então, para você romper este sistema, é muito mais complicado. Porque, de uma certa forma, você parece que está traindo as pessoas que você ama. Um exemplo claro disto é para homens e mulheres. Isso era mais traumático antigamente. Hoje é muito mais assim, corriqueiro. Mas, em alguns casos ainda, a criação das jovens e dos jovens, às vezes é tão castradora, tão assim, apertada, tão cheia de dogmas, que é um verdadeiro sacrifício a pessoa ter a sua primeira experiência sexual. Seja mais a moça do que o rapaz, porque nós vivemos numa sociedade em que se estimula muito os homens a saírem logo, mostrando a sua virilidade por aí. Mas, para muitas mulheres que estavam na fase normal de terem a relação sexual ou a iniciação da intimidade, isto foi um parto antes de nascer a criança. Porque ela ia para a intimidade levando a mãe, falando: não pode, isso é proibido, isso é feio, isso é uma desgraça, você vai para o inferno, você tem que casar virgem.
E aquilo que poderia ser uma coisa positiva, uma experiência enobrecedora, naturalmente feita no seu devido instante, com pessoas que eventualmente vocês tivessem confiança, acaba sendo um martírio. E depois que acontece, porque vai acontecer, seja com o homem ou com a mulher, vai acontecer. Depois que acontece, a pessoa se sente suja, se sente mal, aí ela fica com a consciência pesada. Alguns que têm certas religiões vão na igreja e confessam para ver se se livram do peso. Eu fiz uma coisa errada. Mas é errado por quê? Então Deus te condenou a fazer alguma coisa errada porque foi Deus que criou o seu corpo desse jeito? Foi Deus que criou em você os hormônios que ajudam a você a se preparar para as funções da afetividade? Não pode ser alguma coisa considerada pecaminosa, criminosa? Algo que a natureza te ofereceu. É a mesma coisa que você estar cansado e ter sono e dormir, e acordar, meu Deus, eu dormi, não posso, meu Deus do céu, eu perdi tempo. Está desesperado, porque é a mesma coisa, se você não tivesse que dormir, seu corpo não se cansaria. Se você não tivesse que suar, você não precisaria das glândulas sudoríparas. Se você não precisasse ejetar a matéria que você ingeriu, você não precisaria ir ao banheiro. Todas as funções fisiológicas são naturais da constituição orgânica, mas a mente das pessoas, talvez para aquela história do gelo de barata, não é? Para você não fazer, para você tomar cuidado, para você não agir de forma estabanada, então se criou toda uma celeuma que as pessoas têm dificuldade, mesmo depois de adultas, de vencer. Há muitas pessoas no relacionamento íntimo, que não se dão bem, porque de verdade não se libertaram dessas maneiras, dessas cascas antigas, que puseram sobre ela como se fossem coisas erradas ou feias. E elas então, quando têm que fazer alguma coisa, elas fazem porque elas são naturalmente seres normais, mas depois, ou elas ficam com a consciência culpada, ou elas vão depois perguntar para alguém se aquilo pode. Elas vão conversar com alguém, uma autoridade eclesiástica, um amigo, uma amiga. Você acha que é assim? Pode ser desse jeito? Como se a outra pessoa tivesse a autoridade de dizer, não, é assim mesmo. É normal. Ou, não, meu Deus, você fez isso? Aí pronto, aí vai para o sanatório. Porque nós ficamos na dependência da opinião dos outros, por não conhecermos como funciona a nossa maturidade como espíritos. Por isso é que essas religiões se transformaram muitas vezes em processos castradores. Sobretudo quando descobriram que, usando a culpa e usando o capeta, elas ficavam mais ricas do que usando Jesus, o perdão e o amor ao próximo. Quando você fala assim, vamos ajudar em nome de Jesus uma família que está aí necessitada pedindo um amparo para passar a noite. Todo mundo abre a carteira, eu tenho R$2 aqui, R$5 aqui, tem umas moedas. Dá para pagar aí uma noite num albergue. Agora, se falarem assim, escuta, aquele que não acolher nossos irmãos que estão lá fora, o capeta vai morar 1 mês na casa dele. Vai ter uns 10 levando a família para casa. Para ficar aí 1 semana. Porque é essa herança atávica do medo, da perseguição, que nos faz tentar nos livrar da tragédia, fazendo aquilo que deveríamos fazer por amor a uma família, por amor a outros seres. Tal é a dificuldade de a gente reprogramar a nossa estrutura mental, o pensamento, como nós analisamos as coisas. Por que que nós somos assim? Por que que nós temos esses hábitos? Por que que nós fazemos desta forma? Por que que nós ficamos desconfiados? Por que que nós temos medo disso ou medo daquilo? Tudo isso precisa ser questionado por nós.
uma vez que as nossas dificuldades, como nós dissemos antes, não podem ser atribuídas a Deus. Não foi Deus que fez o rascunho para o viajante estabanado acabar caindo no meio da caatinga, cercado de espinheirais por todos os lados. Não! Foi o viajante estabanado que apontou assim, mamãe mandou bater nessa daqui, tum, e foi para lá. E foi para lá porque viveu deste modo, de forma que ele merecesse aquele ambiente. Por isso, já que nós estamos entendendo que não é Deus quem tem responsabilidade por onde estamos e o que estamos passando, é melhor então que nós nos preparemos para romper aquela falsa ideia de que, eu vou no centro espírita hoje que é dia de cirurgia, porque lá Deus vai curar. Deus cura, Deus é bom, Deus é amor. Aí foi uma vez, não curou, foi duas, não curou, foi três, esse Deus não funciona. Eu vou no Deus da minha amiga que lá é mais forte. E vai no outra igreja, e lá também quer resolver as coisas, quer que Deus a agrade. Não entende que essa reforma da casa mental é a própria pessoa que tem que fazer. Não que Deus não vá ajudar a pessoa, mas o que é mais importante? Que ela não tenha mais a dor do estômago de hoje, ou que ela nunca mais precise tomar antiácido na vida. As pessoas procuram as igrejas como quem vai pedir o antiácido para o almoço. Enquanto que a divindade está querendo nos educar para que nós não precisemos nunca mais tomar remédio. Mesmo que você fique com aquela acidez por mais um tempo. Para você mudar a maneira de comer, o que você se alimenta, os hábitos que você ingere, coisas que não são boas. Então, isto sim é solução que você dá para o projeto da sua casa interior. Mas é que eu gosto tanto de um torresmo. Eu adoro carne de porco. E a pimenta então? Então, a pessoa que prefere o antiácido, porque ela não quer largar aquilo que faz a acidez se tornar intensa. Ela quer ter o prazer gustativo de comer e quer solucionar o problema decorrente do que ela comeu. Ela não deseja não comer mais aquilo, como uma opção de alguém saudável que diz, eu nunca mais vou tomar remédio, porque eu não vou mais usar estes tipos de alimento que eu sei que me fazem mal. Ou reduzi-los de tal forma que eu possa comer uma vez por semana sem ter a irritação me castigando o estômago. Você reduziu drasticamente, você se organizou de uma forma a que o seu pensamento pudesse dar a você um novo panorama. Portanto, queridas irmãs, queridos irmãos, os espíritos que aqui nos ajudam, desejam não apenas que você não tenha dor, mas que você reforme a estrutura mental, que faz com que você esteja produzindo este sofrimento. Não apenas com a ingestão física de coisas, mas com a produção emocional de vibrações que são desajustadoras. Eu não tenho nenhum receio de exagerar se disser a vocês que se você passar uma semana sem assistir televisão, você melhora. Só não assistir televisão. E isso faz com que, quando alguém chegar para você e falar assim, você viu o que passou na televisão? Não vi, não estou sabendo, também não estou querendo. Já não tem muito assunto de gente que queira fazer você ficar mal, mesmo não tendo assistido. Se você pura e simplesmente não ligar a televisão, ou não assisti-la, porque às vezes você mora com outras pessoas que gostam daquilo.
Então você, tudo bem, deixa a pessoa lá, mas fique longe, não fique ouvindo assim, ai, eu estou aqui no quarto, mas eu estou ouvindo lá o que está acontecendo. Estou com o meu aparelho auditivo grudado na porta. Não, é entender que esse é um mecanismo, atualmente, produtor de angústias, produtor de doenças, de desequilíbrios. Eu não me refiro aqui a você não ter discernimento. Discernimento é importante. Discernimento significa você estar sendo informado corretamente a respeito do que está acontecendo. Mas não é isso que a televisão faz. Em todos os planos, não só no nível político, no nível emocional, no nível material, no que gera interesses para você comprar coisas, necessidades. Em todos os níveis, o que você é bombardeado diariamente é uma covardia. E as pessoas acham que aquilo é diversão, que ela vai espairecer assistindo coisa desse tipo. Portanto, não é só comida que faz mal, não é só bebida alcoólica, não é só cigarro, não é só droga, não. Eles conseguiram uma forma, quando eu digo eles, eu digo todos estes seres que estão planejando o controle das massas em nível mundial, não é em nível nacional, é em nível global. Eles encontraram uma forma muito fácil de fazer você ficar doente, de fazer você ficar irritado, de fazer você precisar de remédio, de fazer você ser infeliz, de fazer você querer coisas que você eventualmente não pode ter, e então eles te abrem uma linha de crédito, você vai comprar o que não precisa, ficando endividado e depois tendo que pagar 3 vezes o preço daquele objeto. Isso é uma coisa tão grave, que a televisão deveria ser um presente. Mas se fosse um presente, isso levantaria suspeita. Por que está me dando um presente? Ninguém dá nada de graça. Já ouviram falar isso, né? Ninguém dá nada de graça. Tem alguma coisa atrás. Então eles inventam esse negócio e te vendem. E você compra. E cada vez maior, melhor, não é? Aquela televisão enorme que não cabe na sala. E isto cobrado, às vezes, você tendo que pagar meses. Para ver o quê? Em Ponto Grande, a decapitação dos caras lá do ISIS em relação aos que são seus inimigos. Então eles cortam aquela cabeça assim e você vê em 50 polegadas. Por que não vê no celularzinho uma porcaria assim? Nem dá para ver direito. Mas jorra sangue que espalha pela sala. Aí você assiste a novela, é aquela traição horrorosa daquele tamanho. Aí é o filme de guerra, é gente perdendo membro para todo lado, a bomba explode e os braços vai para um lado. Aí cai o avião, vai todo mundo ver o avião, lá por dentro tem o olho pendurado na porta, as tripas em cima da cabeça do vizinho. Nossa, 50 polegadas para ver, para não ter mesmo, né? Nem assim a leda ideia de que foi um engano, não é mesmo. Isso sem falar naquilo que você acaba sendo vigiado constantemente. As chamadas TVs inteligentes, são inteligentes porque elas sabem onde você está. Elas sabem o que você pensa, elas sabem onde você assiste, que programa você gosta. Isso já é muito comum nos computadores. Você faz uma pesquisa de qualquer assunto e depois de 2 horas você volta ao computador, começa a navegar em alguma página, começa a aparecer um monte de propaganda. Compre isso, tudo aquilo que você tinha feito de pesquisa. Compre isso, compre isso, compre isso. É a mesma coisa. Mas quem contou para esse povo que você estava indo atrás desse negócio? Alguém sabe que você queria aquilo. Pneu. Faz uma pesquisa de pneu, só para você ver, não que você vai comprar. Eu não estou inventando, faça isso. Procure lá, pneu. Para comprar, entra numa loja de pneu, faz uma pesquisa. Aí fecha, desliga o computador, desliga se você quiser. Aí dá um tempinho, liga de novo. Aí entra em qualquer portal de notícia.
Qualquer portal de notícia. O portal de notícia, ele chama você para saber o que está acontecendo, mas também para te vender um monte de coisa. Aí sabe o que vai aparecer? Pneu. Pneu, 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 pneu. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele estava falando assim, já aconteceu com a gente muitas vezes, e eu tenho certeza que aconteceu com vocês. Você está sentado num determinado ambiente, daqui a pouco o seu telefone celular começa a falar sozinho. O que você quis dizer? O que você falou? É a dona Google. Você não está falando com ela, mas ela está te ouvindo. Ela está te escutando. O que foi que você falou? Quem já passou por isso aí? Levanta a mão. Aí. Existe um negócio no celular, inclusive, que é o localizador. Ele sabe, inclusive, onde você está. Se você não desligar, ele sabe aonde você está, por onde você anda. E outra coisa interessante. Em um dos depoimentos desses técnicos que programam esses aparelhos e que viram como isso era usado, eles dizem, eles afirmam que mesmo quando o seu celular está desligado, ele está ligado. Ele escuta você, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe onde você vai. Vocês perceberam que agora os novos celulares, você não consegue mais tirar a bateria? Eles não tiram mais a bateria. Porque antigamente, quando você retirava a bateria, você privava o aparelho da energia necessária para ele ficar acordado e você achar que ele está dormindo. Mas ele ficava acordado. E ele ficava enviando informação para a sua base de dados enquanto você tinha desligado o bandido. Como isto era rompido quando você tirava a bateria e ele morria mesmo, então agora, para não se perder o controle sobre quem você é, onde você foi, o que você está falando ou pensando, eles não permitem que você tire mais a bateria do seu celular. Quando o seu celular acabava a bateria antiga, ele ainda tinha 25% de bateria de energia remanescente para mantê-lo funcionando. E você achava que estava em privado, não é? Ninguém está sabendo que eu já desliguei o celular. Se você de verdade quer fazer alguma coisa sigilosa, põe o seu celular dentro do congelador e feche. Tranque o bicho lá. Aí você vai se surpreender quando você abrir, o Google vai falar assim, ai, ainda bem que você me tirou daqui, eu estava com muito frio. Ele sabe até que você pôs ele dentro do celular, dentro do freezer. Todas essas são estruturas geradas para dominar você e saber aonde você vai, qual é o gosto, que programa você assiste, o que eles te oferecem dentro daquela potencial capacidade de adquirir que você está demonstrando. Gente, isso não é inocência. Não há inocência. Inocentes somos nós que achamos que o que está escrito no rótulo é verdade. Mas é preciso pagar o preço do sofrimento, de quebrarmos a cara para descobrirmos que isso tudo é um engodo. E isto é uma forma de domínio global. Não é apenas domínio da nossa nação. Não, é um domínio de toda uma mega estrutura que as corporações hoje centralizam milhares de marcas. E quando você vai ver que as milhares de marcas são feitas pela mesma empresa, você percebe que parece que elas são competidoras, mas elas não são. Elas são todas do mesmo conglomerado. Comprar esta ou comprar aquela não muda nada para onde vai o seu dinheiro.
Você tem a impressão, a aparência de que você é livre, que você que diz o que você quer. E na verdade, não é assim. Quando você então começa a abrir seus olhos, você passa a ser alguém que não apenas vive de uma forma mais consciente, como também percebe que a bondade divina deseja que você seja o construtor do seu amanhã. Ao invés de entregar o seu amanhã para que pessoas que não gostam de você sejam as responsáveis por construir. Então, se você não assistir televisão, você vai estar privando a televisão, a televisão vai dar comichão na televisão. Quando você chegar na sala e ela estiver desligada, ela vai estar tremendo. Me liga, me liga, me liga, me liga! E você, não ligo, nem te ligo. Por quê? Porque ela depende disto. Este sistema depende de fazer você querer uma coisa que não é boa para você. Mas o que vai precisar ser feito para você acordar? Para perceber isto? O quê? O que mais? Nós temos um companheiro que está fazendo uma pesquisa sobre estes temas, e estávamos conversando outro dia sobre isso, porque ele está enfronhado nessas questões, e uma das coisas que ele me disse, que eu vou contar aqui rapidamente, é exatamente isto. Vocês sabiam que um dos laboratórios farmacêuticos mais conhecidos se chama Bayer. A Bayer faz muito remédio. Muitos de vocês tomam remédios feitos pela Bayer. Vocês sabiam que a Bayer também é a dona da fábrica de agrotóxico mais poderosa que existe no mundo? A mesma empresa. Ela envenena o que você come e depois faz remédio para você comprar na farmácia e diminuir o malefício do agrotóxico que ela mesma produziu. Sabe aquela acidez, então, que é produto, sei lá, dos químicos que passam para você através do que você come? Então, fabricado pela mesma empresa que faz remédio. Você come a abobrinha contaminada e depois bebe o antiácido da mesma empresa. Você acha que essa empresa vai querer parar de envenenar a comida? Se este é das fontes, se essa é uma das fontes que lhe dá maior receita? Nós não estamos inventando. Nós só estamos revelando, contando o que nós já dissemos muitas vezes nos outros seminários que já fizemos, e foram 3. Além dos programas que já pusemos legenda em português, para que as pessoas que estão nos assistindo no canal da TV Alvorada Espírita no YouTube ou do Mensagem Fraternal possam assisti-los. Mas o que vai precisar acontecer? Que quando você desencarnar, aí você vai ter certeza, nossa, mas é mesmo o que o cara falou, era verdade. Mas aí você já morreu. Aí o envenenamento que você teve vai comprometer a sua próxima excursão turística. Porque você sabia que podia evitar, você sabia que deveria ter tomado uma atitude, você sabia que deveria parar de tomar refrigerante, de beber cerveja, mas é tão gostoso, né? Tão bom. Que mal vai? Todo mundo vai morrer? Vai, todo mundo vai. Não tenha dúvida. Mas se vocês soubessem a diferença que existe do lado de lá, em termos de sofrimento, para quando os espíritos desencarnam em condições distintas, vocês não estariam utilizando esse negócio, todo mundo vai morrer mesmo, por que eu não vou fazer? Sim, a morte é a morte do corpo, não resta dúvida. Mas como o espírito continua vivendo, alguns vão passar alguns instantes num período de perturbação. Outros passam alguns dias nessa perturbação. Outros passam meses nessa perturbação.
Outros passam décadas nessa perturbação. Do que decorre essa diferença? De como a pessoa viveu. Quais foram as escolhas que ela fez? Como é que a sua mente foi construída ou reconstruída para enfrentar o que vinha depois? A única instituição na Terra que conta isso para você se chama doutrina espírita. Mas não porque ela seja melhor do que as outras, não. Mas porque ela permitiu que os que tinham passado por isso voltassem e contassem. Aqueles que já passaram pela aduana física da morte e disseram, olha, comigo aconteceu isso. Eu pensava que eu ia ter tal recepção e fiquei numa situação muito ruim. Basta que a gente que agora está vendo para onde a gente quer ir, a gente faça uma pesquisa. Qual será o melhor destino? Qual será o melhor destino? O que eu vou querer para mim depois? Esta é uma definição que só quem está na Terra hoje, com consciência, pode escolher. Se você está aqui hoje com consciência de que está vivo, você pode decidir isto. Mas se você está aqui só para que a dor do estômago passe, você pensa que está vivo, mas você é um defunto que anda. Você que me assiste está na mesma condição. É um defunto que anda. Que fala, que come, que dorme, que procria, mas está hipnotizado, é como um zumbi. Aliás, abrindo um parênteses, esta febre de zumbi que você vê, filme de zumbi, desenho de zumbi, coisa de zumbi, a juventude gosta de andar fantasiado de zumbi, faz umas pinturas na cara que parece que está podre, assim, cair dos pedaços. O autor dessa criação tétrica, esse autor, o primeiro que escreveu sobre os zumbis, ele criou essa figura do zumbi não para se referir aos que estavam no cemitério e que se levantaram da cova. Não. Ele criou a figura do zumbi para referir-se às pessoas que estão vivendo sobre a terra e que pensam que estão vivas. É exatamente o que eu estou dizendo aqui em relação às pessoas que acham que estão vivendo, mas estão mortas. Se você acha que a sua distração é assistir televisão, é tomar cerveja, comer desbragadamente, é se divertir de vez em quando, é viver como o mundo pede para você viver, você não está vivo. Lamento informar. Se você passa um dia sem aprender alguma coisa, se você como espírito não tem a satisfação de realizar algo que te complete, que te faça feliz, se você não dá valor às coisas superiores do seu ser, se você chafurda na lama e adora comer lavagem, você não é uma pessoa, você é um suíno. Mesmo que ande em duas patas. É um suíno bípede. Se você acumula lixo afetivo, se você tem mágoa, tem raiva das pessoas que te fizeram sofrer, se você é incapaz de esquecer alguma coisa que te fez prejudicado em alguma situação, se você tem prazer de ver o outro se danando, nós estamos vivendo numa condição da pocilga. A televisão mostra isso para você todo dia. Essas são as emoções que eles repisam a cada novela. São essas as emoções que eles repisam a cada campeonato de futebol, a cada luta de boxe, a cada corrida de carro. São essas emoções da vulgaridade, da agressividade, da disputa, da competitividade, ou daquilo que é inferior, emocionalmente falando. Nós lembramos desse aspecto e
Perguntamos às vezes às pessoas aqui em nossa casa: quando foi que você assistiu uma novela, num capítulo, em que tinha aquele momento em que aquela pessoa maldosa ia fazer a maldade, ia levar para o buraco aquela pessoa ingênua, aquela pessoa boazinha que você achava que deveria ser protegida. E você ficou com ódio, mas tanto ódio que você fez uma prece para aquela pessoa. Ai, Senhor, não deixa acontecer isso. Quando foi que você rezou diante da televisão para pedir a Deus que não deixasse que aquilo acontecesse? Na novela. Aí a pessoa fala: André, você está louco, eu vou rezar diante da novela, coisa, estou doido, aquilo lá é uma fantasia. Vou ficar rezando diante da novela? Já está tudo escrito, como é que vai ser? Como é que vai mudar isso? Não tem jeito. Não, tudo bem, é verdade. Então, se aquilo é uma fantasia, se não tem como mudar, então me responda uma coisa. Quantas vezes você já ficou com raiva diante da televisão e dos personagens que você está vendo? Quantas vezes você já não quis estrangular aquele personagem com as suas próprias mãos? Quantas pessoas não escrevem para a televisão xingando? E quando encontram com o ator na rua, bate nele. Ué, mas não é a mesma coisa? Já não está tudo escrito, não é uma fantasia? Se para rezar não serve, por que para a gente ter ódio, para a gente ter ciúme, para a gente querer fazer igual, para isso serve? Sabe por quê? Porque os que escrevem isto sabem que nós vivemos no padrão inferior das emoções. E quando você está em casa, depois de um dia de trabalho, que você podia estar descansando, pensando sobre um foco diferente, eles jogam para você aquilo que você viu no escritório, aquilo que você viu na casa do seu amigo, aquilo que você ficou sabendo, e você revive tudo aquilo. Aquilo volta a ser o seu arroz com feijão, para você não esquecer o mal. E a sua reação é como se você estivesse sendo o protagonista da história. Parece que a injustiça vai ser feita com você. Que é você que tem que se defender. Existem pessoas que estão assistindo uma luta de boxe e se tiver alguém do lado, leva soco. Sai, não, tum! Coitadinha da velhinha, morreu com um direto na goela. Mas eu estava só assistindo a televisão, não estava fazendo mal para ela. É exatamente incorporar, literalmente falando, sem ser espírita, incorporar a emoção da violência. A mesma emoção que incorpora, às vezes, o motorista que quer dar uma de gostoso, ou só porque foi desafiado por alguém no trânsito. Não quer ficar para trás. Começam a apostar corrida sem que ninguém tenha desafiado, só para mostrar que o seu carro é mais potente. Para quê? Qual é o prêmio que você vai ter? Alguém vai estar lá na linha de chegada com uma bandeira quadriculada, e aí vão pôr você no pódio, aí vem umas moça loira, toda reformada, toda arredondada, toda inflada, para jogar champanhe, e você parecer o grande. 5 minutos? Vai ser isso que você vai encontrar? Não, nada. Nem isso. Ainda vai exigir do carro, pode cair num buraco, pode quebrar a roda. À toa. Por quê? Porque nós somos zumbis. Nós estamos vivendo emoções inferiores sem perguntarmos por que eu preciso disto. Por que eu tenho que me permitir estas coisas? Isso me faz feliz? Quando você saiu da cama com a satisfação boa de amar, não precisa ser casado, não precisa estar ao lado de uma pessoa. Não, hoje é um dia que eu posso amar as coisas, eu posso amar a natureza, eu posso amar o meu café da manhã, eu posso amar o meu bichinho de estimação, eu posso amar as pessoas que eu vou encontrar no meu trabalho, eu posso amar as pessoas que eu vou atender irritadas. Esses zumbis que vão estar ali naquela repartição onde eu trabalho, eu posso amá-los. Eu posso decidir isto. Eles não. Porque eles ainda não perceberam. Se eles tivessem percebido, não estariam daquele jeito.
estariam de uma outra forma. Mas você pode decidir fazer isto. E quando você decide amar, ninguém está aqui falando em sexo. Você é levado a uma consideração de que o amor depende da cama, depende do corpo. Quando o amor não depende disto. Isto pode acontecer quando você ama e é muito legal. Mas quando não existe o amor, o sexo é apenas um exercício mecânico. É apenas o atrito da pele. E ele é frustrante. Porque quando ele acaba, você não tem nada com aquela pessoa. O que você mais quer é ir embora logo. Não quer ver aquele traste ou aquela coisa na sua frente. Mas quando você ama, você não precisa ter estas coisas que você tem prazer de estar, de vivenciar experiências, de conversar, de trocar carinho, de dar e receber. E isto é algo que é divino dentro de você. E não é necessariamente vinculado a uma outra criatura, é você que define, é você que oferece. Não depende de ninguém. Da mesma forma que você entende que Deus não depende da criação para Ele fazer as coisas, Ele fez as coisas. O sentido criador que nós possuímos por sermos filhos do Criador é exatamente o mesmo, só que em ponto menor. Você é criador. Quando foi que você levantou de manhã e falou assim, hoje eu vou fazer a minha funcionária feliz. Vou fazê-lo feliz. O meu funcionário. Hoje eu vou dar a ele a alegria de ele ter levantado da cama e ele se sentir valorizado. E eu não digo que você vai dar dinheiro, vai dar aumento para ele. Não. Mas sair do leito com o propósito definido. Nós levantamos da cama às vezes irritados porque tocou o despertador, nervosos porque estamos atrasados, ou já prontos para chegar no lugar e começar a brigar com Deus e o mundo. Somos zumbis. Reclamamos da vida. E aí chega a hora de ir embora, o que a gente quer? Mais tempo. A hora que você está pifando, você devia falar assim, graças a Deus que eu estou indo embora. Não, pelo amor de Deus, reza lá para mim. Vê se tem uns remedinhos lá para ver se eu consigo ficar mais tempo. Ah, você está reclamando da vida desde o dia que nasceu. Não tem prazer. Quando fazemos o nosso programa Alegria de Viver, que vai ao ar, está indo ao ar agora na Rádio Boa Nova, a nossa chamada inicial é exatamente sobre isso. A vida é seu maior tesouro. Graças a ela você acorda todas as manhãs. Pode ver seus filhos crescerem. Podem dizer que amam e sentir o amor de alguém. Quando que nós agradecemos pela vida? Mesmo que a gente tenha problemas. É porque a nossa casa mental está marcada com aquelas linhas velhas, com aqueles sonhos errados, aquelas perspectivas antigas, que alguém disse a você que isso ia te trazer a felicidade. Mas até agora você ainda não encontrou. Por isso, queridas irmãs, conhecer estas leis é fundamental. Para que você, quando vier aqui, ou quando procurar a lei espiritual em qualquer parte, que não seja uma religião formal que te tome dinheiro, você saiba decodificar essas leis e colocá-las no seu dia a dia. É por isso que nós temos usado às vezes esse livro, Pensamento e Vida, que vocês estão vendo aí na tela, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Este livro deveria se chamar, com o perdão da minha presunção, mudando o título,
Pensamento é vida. Deveria ser esse o título. Mas na verdade é isso que ele está dizendo ao longo de todos os seus capítulos. Pensamento e vida. São duas coisas que andam juntas. Uma depende da outra. E a outra depende da uma. Você quer melhorar sua vida? Melhore seus pensamentos. Você quer melhorar seus pensamentos? Dê um novo contorno ao seu existir, à sua existência. Comece a percebê-la não como um amontoado de horas, minutos, dias e meses que você tem que ganhar dinheiro para pagar conta. Não, não é isso que vai fazer você feliz. E um dos capítulos deste livro, que nós já lemos aqui alguns deles, o capítulo 14, ele fala sobre o corpo. Quem tem corpo aqui, levanta a mão. Tem um monte de gente que é espírito, Gaspar. Não levantou a mão, está em dúvida. Olha, gente, eu vou perguntar de novo, caso você tenha dúvida. Assim você acorda. Quem tem um corpo aqui, levanta a mão. Isso, tá melhor. Puxa vida, ó. Fiquei assustado. Vai que eu estou falando para o espírito e não notei, né? Estou falando para espírito que tem corpo. Esse capítulo 14 diz assim, ele é um pouco complicado porque Emmanuel usa umas terminologias do tempo dele. Ele viveu na época romana, ele era o Públio Lentulus, então às vezes ele fala meio, parece que em latim, mas é muito profundo, mas dá para a gente entender se a gente desentranhar as ideias. Ele diz assim, tirando de lado qualquer preocupação científica, ele diz, isso que eu acabei de dizer, ele diz assim, abstendo-nos de qualquer digressão científica. Quando a pessoa pega esse livro e começa a ler assim, fala, deixa eu procurar outro livro. E ela perde a preciosidade que está aqui dentro. Por isso que nós temos o nosso programa, O Espírito da Letra. É um programa que lê a obra de André Luiz, os livros de André Luiz. A gente vai lendo, colocando sinônimos, destrinchando essas frases complicadas e explicando. Então as pessoas entendem o livro. Nós já fizemos até o 5º livro. O último que está indo ao ar é o No Mundo Maior. E estamos nos preparando para o livro Libertação. Mas vamos voltar ao pensamento e vida. Deixando de lado qualquer preocupação científica, porque os livros técnicos de educação, costumeiros, que nós encontramos no mundo, são suficientemente esclarecedores no que diz respeito aos aspectos físicos, aos aspectos externos do nosso corpo, vamos nos lembrar de que o espírito, inquilino da casa física, o espírito, o morador da sua residência biológica, que dá o sustentáculo, que preside, que toma conta da sua formação e da sua sustentação, de maneira consciente ou de maneira até mesmo inconsciente, desde a primeira hora da organização do feto, é ele que é responsável por esse processo. É o espírito que preside. Mesmo quando nessas fases embrionárias ele ainda esteja sob a proteção de mensageiros da providência divina. E por que é o espírito? Porque é o espírito, como diz Emmanuel, trazendo com ele mesmo a soma dos reflexos bons e dos reflexos não tão bons de que ele é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que ele semeou para si mesmo ao longo do tempo, das vidas que ele já viveu, o espírito incorpora é colocar no corpo. E este corpo é o corpo dele, do espírito. Então, aquilo que ele fez de bom e aquilo que ele não fez de bom, aquilo que ele fez de ruim, como semente amarga,
o espírito incorpora aos moldes que ele vai depois transportar para as células embrionárias do corpo de carne. E então, aquilo que o corpo físico começará a gestar com as belezas ou as imperfeições, não é fruto da maldade de Deus. É consequência daquilo que o próprio ser incorporou pelas atitudes nobres ou não nobres que ele tenha praticado. Inclusive, nossos comportamentos biológicos, emocionais, espirituais, como consequência. Amparado no colo da mãe, o seu corpo físico se estrutura mediante células referidas aqui, que em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, é o espírito, o corpo do espírito, é a matriz. As células do corpo físico que a mãe vai fornecendo, elas vão se aglutinando ao redor dessa matriz, como a limalha de ferro sobre o ímã, formando então, a princípio, os folhetos blastodérmicos, de que derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos e os vasos. Esses tecidos, esses grupos de células básicas, eles já recebem nessa hora a formação nobre ou defeituosa que o espírito carrega consigo. E elas vão ser geradas e multiplicadas com defeito ou com perfeição, na sequência da multiplicação celular para compor o corpo grande, o corpo completo. Em breve, diz Emmanuel, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, o espírito se acha materializado na vida física. Materializado, ele tem agora um corpo de matéria. Ele era um ser invisível. Agora ele está visível vestindo uma roupa igual àquela que todos nós já vestimos quando nascemos. Manifestando-se pelo seu veículo carnal que o exprime. É o veículo físico que demonstra aquele espírito na terra. Quando ele não tem mais aquele veículo, ele não é mais visível. Quando ele ainda não tem o veículo, porque ele ainda não nasceu, ele também não é visível. Ah, mas isso é óbvio, né? Deveria ser. Esse veículo, esse corpo, constituído por bilhões de células ou individualizações microscópicas, que se ajustam aos tecidos sutis da alma. As nossas células físicas se ajustam às células da nossa alma, ao tecido sutil da nossa alma. Mesmo depois que a gente cresce, continua do mesmo jeito. Ao fazerem isso, as células físicas compartilham. O que você faz quando compartilha? Todo mundo aqui compartilha. Todo mundo que tem um WhatsApp compartilha. Quem tem um WhatsApp aí, levanta a mão. Hoje é o dia de levantar a mão. Então, você que tem o WhatsApp, já compartilhou, não compartilhou? O que é compartilhar? Você pega o negócio que é seu e manda para o outro, não é? Aí você fica e o outro fica também com aquele arquivo, com aquela informação. Você multiplica. Então ele está dizendo assim, esse veículo, ele é constituído por bilhões de células, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, e ambos compartilham a natureza eletromagnética. Nosso corpo físico é energia magnética, e o nosso corpo espiritual também. Por isso que as células do corpo se ajustam às células da alma, do corpo invisível, chamado perispírito. São ambos, eles compartilham o plano eletromagnético. Por isso eles não são coisas que não se combinam, óleo e água. Não! Eles estão unidos no mesmo princípio eletromagnético.
E eles lembram, diz Emmanuel, uma oficina muito complicada, formada de bilhões de motores muito pequenos, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Não é Deus que comanda isto. Não é Jesus que comanda isto. É a sua mente que comanda isto. Seus motores biológicos são abastecidos pela energia que a sua mente produz e espalha por todo o cosmo orgânico. Certamente que ela está conectada a fontes vibratórias do mundo invisível, mas é a sua mente que dá a direção a esses motores biológicos, que precisam ser abastecidos não só com a comida que você come, mas com o magnetismo ou o eletromagnetismo que você produz e espalha. Desde a fase do embrião, o espírito plasma nele os reflexos que são dele. Os reflexos do espírito são plasmados no corpo desde o embrião. O corpo vai funcionar desde então de acordo com as características do espírito que vai habitá-lo. Existem criaturas tão conturbadas do outro lado da vida, com problemas decorrentes do suicídio, do homicídio, da delinquência, da viciação, que quando são encaminhadas para o renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os marca nos quadros da doença das células. É muito complicado para estes espíritos que carregam em si esses problemas, como espíritos, conseguirem um corpo sereno e equilibrado. Porque eles não estão em equilíbrio. A mente deles não está serena. Está carregada de confusões, de arrependimentos, de revoltas, de ódios, de conflitos emocionais, que gera às vezes uma tal dificuldade que o corpo que eles estariam modelando não chega a termo. É abortado antes de completar-se, nos abortos naturais da vida. As enfermidades congênitas. Enfermidade congênita quer dizer doenças que já nasceram com a criança. Foram geradas com o corpo e nasceram assim que a criança nasceu, ela já trouxe aquilo. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no passado. Num passado próximo. Não é no passado quando a gente era troglodita. Quando a gente morava na Gaverna. Sabe na Gaverna? Não, não é nesse passado da Gaverna. Não, é num passado recente. Porque as nossas disfunções emocionais ainda estão muito afloradas. E quando a gente renasce, as primeiras que vão ser sugadas para a matéria são essas disfunções. Reclamando então o quê? Reclamando de nós a internação num corpo físico, às vezes por um prazo curto. Prazo curto, para tratamento da desarmonia interior de que fomos comprometidos. Então nasce a criança, ela dura 1 ano, 8 meses, 1 ano e meio e depois morre. E as famílias ficam desesperadas, mas na verdade, em alguns casos, foi esta a solução mais rápida para drenar do espírito as doenças que ele acumulou,
a fim de que ele pudesse colocá-las para fora e dar um reequilíbrio na estrutura vibratória. Não quer dizer que aquela alma nunca mais vai nascer, não. Mas está dizendo o quê? Por amor, pela misericórdia divina, ao invés de passar 80 anos sofrendo com aquela enfermidade, o espírito foi autorizado a renascer com aqueles problemas graves, problemas cardíacos, problemas circulatórios, problemas cerebrais, e viver por alguns meses, deixando então o resquício dos seus erros drenado para a terra e readquirindo o equilíbrio eletromagnético no seu perispírito. Surge, porém, outras variantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Além dos que se mataram, dos que mataram os outros, dos que delinquiram, que têm problemas para modelar o feto, além destes que carregam culpas que fazem com que eles precisam nascer com doenças congênitas de curta duração, outros existem que também, como reflexos do passado, refletem-se na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e de doenças, aquilo que fez com que alguém precisasse nascer mutilado ou precisasse nascer doente, são guardadas na profundeza de nosso campo espiritual como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos cuidamos com carinho no passado, no obscuro terreno da culpa disfarçada ou dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. Não é justo que o vizinho colha os espinhos que nós semeamos. Justo é que quem semeou, colha. É por isso que muitas vezes, de acordo com os programas traçados antes de nascer, considerada a dívida e o resgate daquele espírito, a criatura é visitada por estranhas provações. Muitas vezes em plena prosperidade material. É filho de uma família abastada, os pais são ricos, tem conforto e ainda assim a criança está doente. Ou então, é visitada por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais adiante se lhe mostra a saúde. Acontecem acidentes que muitas vezes frustram aquilo que antes parecia algo muito promissor. Porém, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não existe pagamento sem justas atenuantes. Quando? Quando teremos atenuantes? Quando o devedor se revele amigo da solução dos próprios débitos. Você quer sarar? Está disposto a fazer o que precisa? Está disposto a esquecer o mal? Está disposto a mudar hábitos? Quando você está disposto, você se torna amigo das soluções que está buscando. Não adianta sentar aqui e pedir para Deus curar. Se você não for amigo dessas soluções, mudando a sua mente em relação ao que você precisa melhorar, tanto nos hábitos materiais, quanto nas forças do pensamento, na maneira como você trata os outros, você não estará se ajudando. É a mesma coisa que comprar na farmácia um remédio e bebê-lo com veneno, esperando que faça efeito. A prática do bem, simples e incansável, pode modificar a rota do destino. A prática do bem, simples, incansável, pode mudar
Ah, você semeou espinheirais ontem. Começa a colhê-los agora. Mas Deus não deseja o sacrifício. Jesus diz isso. Deus não pode ficar feliz com os espíritos que Ele ama, gemendo de dor e não fazer nada, se aquele ser está querendo melhorar. Jesus disse, misericórdia quero, não o sacrifício. E Emmanuel então explica a prática do bem, simples e incansável, pode modificar a rota do seu destino, uma vez que o pensamento claro e correto, com ação construtiva, interfere nas funções celulares, muda o campo eletromagnético do seu espírito, que interfere no campo eletromagnético da sua célula, tanto quanto muda os eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, o amparo, a luz e o apoio, segundo a lei chamada lei do auxílio. Se você ajuda, o universo te ajuda. Se você apenas lamenta, se você apenas reclama, você ainda não se tornou adulto. Mas se apesar do seu modo de ser, você esquece e faz o bem para os outros, nessa bondade incansável, nessa bondade nas mínimas coisas, não é pureza. Entendam, não é santidade. É apenas bondade. Bondade na fala, bondade no olhar, bondade no pensamento, bondade, generosidade. E então você muda os padrões magnéticos do seu espírito. E mesmo que você não reze, mesmo que você não peça nada, o universo devolve para você aquilo que você dá para ele. Essa é a fábrica da saúde. E é isso que os espíritos querem que vocês sintam. Que vocês são donos dela. Basta colocá-la em funcionamento. Quando entrarem na sala de passe, pensem nisto. Joguem no lixo o que não vale a pena viver mais um dia dentro de você. Pense na pessoa que você odeia. Pense na pessoa que te enganou, na pessoa que você não gosta. Pense naquele ser que te traiu, que te fez chorar. E então, vibre amor por essa criatura. Ofereça a sua prece. Olhe para aquele Jesus que está na parede, que conhece a gente. E diga, Senhor, de verdade, por fim, eu reencarnei depois de velho. Por fim, eu entendi que depende de mim eu sarar para sempre. Não depende de você. Desculpa, Senhor, quanto trabalho eu já te dei pedindo que você cuidasse de mim, que não queria ser cuidado. Desculpa, Senhor, quantas vezes eu vibrei pelo sofrimento daqueles que me fizeram sofrer. Eu quero romper com esse círculo de doença, esse círculo de raiva, esse círculo que adoece a alma mais do que o corpo. E se você tiver a coragem de fazer isto, se você de verdade for sincero e autêntico no seu coração, aí então, você deixa a pocilga para trás. Aí você começa a poder sair do chiqueiro e começa a se lembrar que quem criou você sabe fazer anjos no céu, não porcos na terra. Essa é a sua liberdade. Essa é a fonte da bondade.
que vai nos fazer um dia puros realmente. Mas se nós quisermos apenas a pureza, nunca chegaremos a ela, se não passarmos por este caminho. Pensem nisso. Muita paz.